1. Aqui. Então, vamos começar em Números 12, capítulo 1, porque eu quero voltar no assunto que a Maristela tocou na semana passada. Vamos ler 12, 1? Ok. Aqui. Opa. Números 12, 1, diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. A discussão que ficou semana passada era sobre a mulher cuxita. Em algumas traduções aparece cusita, né? Mas a gente vai ver que cuxita ou cusita é por causa da letra hebraica, que tanto pode ser lida como shin, como sim. E aí o som dela pode ser x ou som de S, né? Então aí essa mulher cuxita que eles estão falando. Gente, a mulher de Moisés, a Zípora, ela era filha do sacerdote de Midian. Então, ela era uma midianita, ela não era cuxita. E a única vez que a Bíblia vai falar sobre isso é aqui, essa mulher cuxita. O que pode ter acontecido? Né? Moisés provavelmente teve duas esposas. Ou Zípora morreu e ele teve outra, ou ele teve duas ao mesmo tempo, mas ele teve duas esposas. E aí, quando o texto fala aqui, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, isso não é verdade, né? O que não é verdade? Que eles foram falar com ela por causa, foram falar com ele, né, com Moisés, falaram contra Moisés por causa da esposa. Eles foram falar com ele, porque eles estavam mesmo, era com inveja, achando por que Moisés tinha que ser o intercessor? Por que Moisés tinha que ser o mediador? Deus falava com eles também, eles podiam se chegar diretamente a Deus. Então, era essa a questão. Oi, Marlene, tudo bem? Oi, tudo bem, e vocês? Graças a Deus, tudo bem. Foi para todas. Então, a discussão que ficou aqui é sobre a mulher cuxita de Moisés. A gente viu que essa mulher cuxita, ela era uma descendente da tribo de Cuxi. Quem foi Cuxi? Cuxi foi um dos descendentes de Cã, né? Quando Noé sai da arca, e aí ele se estabelece na nova terra, logo depois, ali no capítulo 10 de Gênesis, se não me engano, traz a genealogia. Aí vai falar dos descendentes dos 3 filhos de Noé, os descendentes de Sem, os descendentes de Cã e os descendentes de Jafé. Então, o Cuxi foi um dos filhos de Cã. Cã teve Canaã, Cuxi e Mitzraim. Mitzraim, gente, é Egito, né? Então, às vezes fala Mizraim. Então, é Mitzraim. O Mitzraim é os povos ali que originaram o povo egípcio. E Mitzraim significa isso mesmo, egípcio. Egito, né? Então... Faltando... Ai, agora que eu vi. Eu ia perguntar se eu não mandei para você. Mandou sim. Obrigada. Então, a gente está esclarecendo só, que a gente até já passou desse texto, mas eu quis voltar para esclarecer que a mulher cuxita, que eles estavam implicando aqui, na verdade, eles não estavam implicando, ela só foi uma desculpa para eles quererem depor o Moisés da posição deles, da posição dele, né? Que era através de Moisés que Deus falava com o povo, e eles estavam achando que eles também eram bons o suficiente para que Deus falasse diretamente com eles. Então, eles ficaram ali movidos pela inveja. E aí, como muito bem lembrou Maristela semana passada,
Deus viu e Deus puniu. Só que só a Miriam foi punida, né? Na verdade, só a Miriam ficou com a mão leprosa. Deus veio, Deus viu, Deus falou, né? E a Bíblia fala, no versículo 3, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, Moisés era aquela pessoa calma, tranquila, aquilo ali não fez ele ficar exasperado, né? Mas o Senhor tomou para si essa discussão, né? Diz que ao Senhor pertence a vingança. A gente não precisa ficar preocupado em defender a nossa causa. O Senhor defende a nossa causa, o Senhor nos defende. Aí o Senhor veio aí a fazer a defesa de Moisés, né? Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três saiam à tenda da congregação. E os três foram até a tenda da congregação. Aí o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda e chamou a Arão e a Miriam, e eles foram. E o Senhor disse: ouçam as minhas palavras. Se entre vocês houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então Deus está falando: se houver profetas entre vocês, eu vou me manifestar a eles desta forma, em visões ou em sonhos. Mas com o meu servo Moisés não é assim. Ó, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, olha Deus engrandecendo Moisés e fazendo a defesa dele. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Aí Deus fala: falo boca a boca com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Está dizendo, ele vê a semelhança do Senhor. Está dizendo que ele vê o próprio Senhor, né? Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Olha só, Deus está falando. E cadê o respeito? Por que vocês não tiveram respeito de falar contra ele? Por que vocês não reconheceram que a forma que eu falo com vocês é diferente da forma que eu falo com ele? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. O Senhor foi, retirou-se, deixou a questão ali e retirou. E quando o Senhor se retirou, e a nuvem se desfez ali de sobre a tenda, subiu, né? Miriam, assim que eles perceberam isso, Miriam já estava leprosa. Ela não estava só com a mão, né? Ela estava leprosa, era inteira. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse: agora vem, né? Então tem que se humilhar agora. Fez a coisa errada, se humilha. E aí Arão intercedeu por Miriam. Disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponha sobre nós, ele reconheceu o seu pecado, tá vendo? Não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente e com o que havemos pecado. Ele reconheceu que havia procedido loucamente, que havia pecado. Não seja a Miriam como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspisse no seu rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja ela fechada 7 dias, fora do arraial, e depois a recolha. Então, o castigo de Miriam, né? Aquilo ali foi para mostrar que ela deveria se arrepender, foi para mostrar que havia um intercessor, e que era para mostrar mesmo, era para ela reconhecer, né, que Deus havia escolhido aquele homem, o irmão dela, para estar à frente do povo, e que era para ela se arrepender, e ela estaria, toda a congregação saberia, ela teria que ficar afastada do povo. E assim Miriam esteve afastada, fora do arraial, por 7 dias. E o povo não partiu até que a recolheram.
Depois, porém, o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Então, por causa desse pecado de Miriam, ela foi afastada, né? Ela reconheceu, teve que reconhecer, no próprio corpo ela viu, ela sofreu castigo, mas viu a bondade do Senhor também, né? E a intercessão do irmão, e o perdão do irmão, né? Porque o irmão perdoou, porque se ele não tivesse perdoado, ele não teria intercedido a Deus por ela. E por causa disso também o povo teve que ficar 7 dias ali parado. O povo também não partiu, deixando Miriam para trás. Eu quis voltar um pouco o texto para falar sobre isso, né? E falar sobre a esposa cuxita de Moisés, que não era a mesma Zípora. Né? Lembrando, talvez Zípora tivesse morrido. Lembrando que Zípora era da tribo de Midian. Midian era um dos filhos, era o primogênito de Abraão com a Quetura, depois da morte de Sara, né? Então, Zípora era filha de Jetro, sacerdote de Midian. Então, ele era um midianita. E essa pessoa de quem eles deram uma desculpa aqui, essa mulher, ela é cuxita, da tribo de Cuxi, e é chamada de etíope também. Por quê? Ficou aquela região ali da Etiópia, Cuxi reinou naquela região, Cuxi dominou aquela região, e também dominou o Egito, né? Cuxi dominou o Egito, e provavelmente por causa disso, havia povos cuxitas ali no Egito, e por isso que Moisés tomou essa esposa essa esposa cuxita para si, né, como esposa. Quis voltar, e terminamos aqui esse capítulo 12, deixa eu ver, o que nos diz o slide. Aqui. A intercessão. Agora vamos entrar no capítulo 13. Eita! Lembrando que eles estão no segundo ano que saíram do Egito. Este é o segundo ano. Passaram o primeiro ano ali todo construindo o tabernáculo, construindo os utensílios do tabernáculo, e agora eles estão já com a sua lei, já é um povo. Tem a lei, tem o tabernáculo, a forma de culto, tem o sacerdote. Então, já está constituída a nação. Então, segundo ano, eles já são uma nação que estão andando na terra prometida, na terra prometida não, no deserto, a caminho da terra prometida. Então, o capítulo 13 terminou ali alguns eventos, e aí Moisés vai separar as pessoas para espiarem a terra. É interessante isso, né? Por que espiar a terra? Por que não ir diretamente e ocupar? Ô, Ângela. Oi. Esse 007 aí, mas é no final do 7 parece um revólver, uma arma, o que é isso? De bang bang. Isso daí é um revolvinho mesmo, é um revolvinho de bang bang. 007 é um agente secreto, né? E o que tem a ver com isso, nesse capítulo? Na verdade, o desenho foi só uma brincadeira do autor. Marlene quer falar alguma coisa a respeito disso? Porque a Marlene teve aula com o autor. Para mim... mas eu não me lembro. Então, é uma brincadeira do autor, para mim, para lembrar, né, que Deus enviou ali os espiões, né? O 007 era um espião... 007 era um espião de primeira qualidade, né? Então, Deus enviou os espiões. Entendi. Para mim, como a professora falou, é só uma brincadeira, para falar que são espiões. Então, vamos ler o capítulo 13.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra. Estava falando, né? Por que espiar a terra? Provavelmente o povo já devia estar murmurando. E aí, nós estamos indo para essa terra que Deus falou que mana leite e mel, mas será que é isso mesmo? Será que essa terra é boa mesmo? Porque esse povo era questionador, esse povo era um povo de, né, que não ficava contente. Ele estava sempre questionando, sempre Era inventando, rebelde. rebelde, inventando moda, não aceitando, né, aquilo que o Senhor falou, como se fosse, né, é uma ordem para ser obedecida. É isso. Aquilo que Deus fala não é para ser questionado, né? E aí Deus falou: tá bom, eu estou conjecturando aqui o motivo de Deus ter enviado esse povo para espiar a terra. Que Deus conhecia a terra, Deus sabia o que ele tinha dado para o povo, né? Mas o povo provavelmente estava querendo saber: que terra é essa? Será que é tudo isso mesmo? Então aí Deus fala para Moisés: manda eles irem lá conferir. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então, um principal, um líder, né? Quando ele fala aqui um príncipe, um maioral, né? E no Novo Testamento, um arquê, é um principal, né? É um principal. Um líder. Sabe o que eu penso também? Eu É. penso que também esse mandar os espiões é um tipo de provação. Você vai receber algo, você tem que passar primeiro por uma prova, né, para saber se você está apto a receber. O interessante é que Deus tinha propósitos, Deus tinha as respostas, Deus sabia todas as coisas. Eu costumo dizer até assim: por que Deus colocou a árvore no jardim do Éden? Deus sabia que o homem ia pecar. Por que ele colocou? Então, mas aí o homem não sabia que ele iria pecar, o homem não sabia qual era a escolha que ele ia fazer, né? E aí, para provar ao homem o próprio coração, para provar ao homem a própria liberdade de obedecer ou desobedecer, né? Porque Deus poderia não ter colocado, Deus já sabia. Mas é para permitir ao homem que ele mesmo tome as escolhas e ele veja os resultados das escolhas dele. Então, aí, enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O que eu acabei de falar? Eles eram líderes, né? Um cabeça é um líder, né? Cabeça do povo. O que quer dizer isso, né? É um líder do povo, alguém que está encabeçando alguma coisa, é alguém que está liderando alguma coisa, né? Então, e esses são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zahur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; e da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; e da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; e da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; e da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. É interessante que a gente, às vezes, fala os nomes das... Por exemplo, eu poderia ler da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo, mas o hebraico é uma língua assim, mais oxítona. Então, os nomes sempre vão ser mais fortes na última sílaba. Então, Pati, filho de Rafu; Gadiel, filho de Sodi, e não de Sodi. Então, é uma língua oxítona. E aí, foram esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué.
Então, às vezes ele é chamado Josué, a partir daí ele já é chamado Josué, né? Talvez até antes ele tenha sido chamado de Josué, filho de Num. E Josué, o nome Josué, provavelmente ele foi um tipo de Cristo. O nome dele também no hebraico, e ele tem relação com Yeshua. As mesmas vogais do Yeshua, Yoshua, Yoshué. Então, o nome deve ser Yeshua mesmo. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Moisés falou: vocês vão por esse caminho para vocês irem espiar. E vejam que a terra, como que a terra é, e vejam que terra é essa, vamos dizer assim. E o povo que nela habita, se é forte, fraco, pouco, muito, como é que é essa terra? E qual é a terra em que habita, né? Como é que é? Qual é a qualidade dessa terra? Ela é boa? Ela é má? Quais as cidades que existem lá, né? Como que são essas cidades? São arraiais ou são fortalezas? Então, é para eles observarem tudo e trazer um relatório. Também, qual é a terra? Se grossa, se magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Tragam, né? Algumas espécimes para a gente conhecer o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então, o começo da colheita das uvas, né? E assim foram aqueles homens e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Raimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Anak são os anaquins, né? Os grandões, os gigantes. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Então, eram cidades antigas, eram fortalezas. Depois vieram até o Vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, cortaram um ramo da videira lá, com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então, para transportar um cacho de uvas, foi necessário 2 homens, colocar um val, né, para eles irem transportando. Pelo jeito, o cacho de uva era bem grande. Gigante. Era um cacho de uva gigante que precisou de 2 homens para transportar, né? Para ver a qualidade dessa terra que Deus tinha preparado para eles, né? Era uma terra muito boa, como Deus diz que mana leite e mel. Então é a terra que produz, né? Coisas muito boas, coisas finas, coisas de qualidade. Trouxeram também figos e romãs, e chamaram aquele lugar de o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E depois voltaram de espiar a terra no fim de 40 dias. Então, eles demoraram 40 dias ali nessa sua empreitada de fazer o relatório da terra. E vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram os frutos da terra. Vejam, olha como é boa a terra. Olha como ela produz coisas maravilhosas, né? É uma terra fértil. E contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Então, é uma terra muito boa. Mas, porém, todavia, contudo, o povo que habita nessa terra é um povo poderoso. As cidades são fortes, são fortificadas e são muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, os filhos dos gigantes, né? Vimos ali gente gigante.
Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam as montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo, porque aí eles começaram a falar, né? Oh, a terra é linda, maravilhosa, não sei o quê. E o povo todo se alegrou. Aí veio os outros jogar balde de água fria. Tem gigante, as cidades são fortalezas, nós não vamos conseguir conquistar. Aí o povo começa a chorar, né? Vê as impossibilidades. E aí Caleb vem e faz o povo, calma, gente, calma. Olha aqui, fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, vamos e possuamos essas cidades, possuamos em herança. Ele está falando em herança. Esta é a herança que o Senhor nos deu. Quando é herança, herança é dada, deixada por alguém. Então, aquela é a herança que o Senhor havia deixado para eles, né? Porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, quando Caleb fala isso, ele está lembrando que a herança quem prometeu foi Deus, né? Não foi qualquer um, foi Deus que prometeu dar aquela terra em herança a eles. Eles não precisavam ficar com medo, não precisavam ficar chorando. Vamos, gente, vamos. Ele animou o povo. Animou, gente, vamos. O Senhor preparou tudo isso aí para nós. Não vamos perder tempo, subamos e possuamos a terra. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o que o medo faz perder bênção. Ainda bem que Caleb não teve medo. Então, e Caleb veio para animar o povo, esses covardes se acovardaram, né? Se acovardaram, só olharam para as impossibilidades. Eles não olharam para quem prometeu. E embora Caleb estivesse tentando trazer a memória, eles jogavam um balde de água fria. E infamaram a terra. Aí eles falaram mal da terra. Né? Porque o povo é mais forte que nós não vamos conseguir, não sei o quê. Infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Olha só, já começaram a falar mal. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E nós éramos, aos olhos de quem? Aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos. E aí eles enxergavam como se fossem gafanhotos aos olhos deles também. Olha só, e assim também éramos aos seus olhos. Então, eles começaram a se ver como impotentes, como gafanhotos que seriam esmagados por aquele povo. E no pensamento deles, aquele povo também estava enxergando eles como gafanhotos. Então, eles estavam, talvez o povo não estivesse pensando nada disso, e provavelmente não estava, mas para eles já estavam imaginando o que aquele povo estava pensando deles, né? Que eles eram gafanhotos. E dessa forma, eles desanimaram o povo de Israel. Capítulo 14. Então levantou toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou. Porque aí eles desanimaram o povo. E o povo está no deserto. Né? O que o povo, né? Deixaram de olhar para Deus, está no meio do deserto, começa o quê? Deixaram de ver o poder e a promessa e começam a reclamar. Ah, o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui. Ah, o Egito era tão bom. Eles esqueceram que no Egito era escravidão. O Egito era tão bom, mas lá no Egito a gente tinha tanta coisa boa, mas o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto.
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Moisés que foi lá no Egito, né, para tirar eles. Eles estavam tão bem lá no Egito, tão bem escravizados, né? Não estavam sofrendo nada. Mas Deus olhou e viu o clamor daquele povo. E disseram: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. Mas agora estão clamando a morte. Estão achando que a morte é melhor. Ah, quem dera a gente morresse. Quem dera a gente tivesse morrido lá no Egito. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Quanta gente tem voltado, né? Quanta gente tem regredido. A Bíblia fala: o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Então, é pela fé. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, vamos eleger aqui um líder entre nós e vamos voltar para o Egito. O faraó vai nos receber, ele vai nos castigar, né? Mas depois a gente vai ficar bem. Olha só. Quantas pessoas têm deixado o Senhor? Quantas pessoas têm voltado para o mundo, voltado para a servidão de Satanás? E aí a situação sempre fica pior, né? Quantas pessoas em depressão por causa disso? Quantas pessoas em síndrome do pânico por causa disso? Meu Deus. Então, Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Quando Moisés e Arão viram que aqueles homens desanimaram o povo, eles caíram sobre os seus rostos e eles clamaram ao Senhor, né? E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temam o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então, Josué e Calebe passaram a infundir fé no povo. Confia em Deus, gente. Confia em Deus. Deus prometeu, Deus vai fazer. E às vezes às vezes a gente tenta ver as pessoas passando por lutas, passando dificuldade, passando para confia em Deus, vai em frente, confia em Deus. O que Deus falou, ele vai cumprir, ele é fiel. Mas as pessoas olham para as dificuldades, as pessoas permanecem nos mesmos problemas, mas não confiam em Deus. Não dão passo em direção a Deus. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Para de querer levar a gente para essa terra que o Senhor prometeu. Para de querer levar a gente. Começaram a querer apedrejar eles. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Tudo que o Senhor tinha feito. Eles não se lembraram de nada. O Senhor tirou eles com mão forte do Egito. Saraiva, pragas contra o Egito que nada chegou até eles. O Senhor esteve com eles, o Senhor os livrou, o Senhor levou eles até ali, e eles estavam às portas de entrar na terra prometida, e eles olharam para as dificuldades e ficaram com medo. E o Senhor vai falando, né?
Não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Aí o Senhor está falando com Moisés: eu vou acabar com esse povo. E eu vou fazer de você um povo maior e mais forte do que esse. Olha, Deus falando para Moisés. E Moisés, que estava ali para ser apedrejado pelo povo, se Deus não vem e protege, né, e livra, Moisés fala: assim, Senhor, os egípcios vão ouvir que o Senhor tirou esse povo de lá do meio deles e os trouxe aqui no deserto para matar eles. Olha só, vamos ver o que Moisés fala direitinho. Assim, os egípcios o ouvirão, porquanto com a sua força fizeste subir esse povo do meio deles, e o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem durante o dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares esse povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama falarão. Porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhes tinha jurado, por isso o matou no deserto. Olha só, Moisés arrasando com Deus. Fala, Deus, se o Senhor fizer isso, se o Senhor acabar com esse povo aqui agora, né? O povo que está ali na terra, que ouviu as grandezas, as maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor tirou esse povo do Egito, vai dizer o quê? Que o Senhor não podia com eles, que o Senhor não podia fazer eles entrar na terra e possuir, então o Senhor matou eles aqui no deserto. O mais incrível é que Deus ouve a Moisés. O interessante é que ele está intercedendo pelo povo, né? Ele está intercedendo pelo povo. Deus não destrói esse povo, não. Porque olha só, o que o povo vai pensar do Senhor? Né? Ele está defendendo a honra de Deus, vamos dizer assim, né? Perante aquele povo ali que eu tinha ouvido falar tudo aquilo que Deus fez. E aí, o que é que esse povo vai dizer agora? Vai dizer o quê? Que o Senhor é fraco, que o Senhor não ia conseguir colocar eles lá na terra e por isso o Senhor matou eles. Agora, pois, eu te peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em benevolência, e perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor perdoa, né? Mas o Senhor é um Deus justo. Perdoa, então, Deus, esse povo. Perdoa o pecado desse povo agora, segundo a grandeza da tua benignidade. E como também perdoaste esse povo, desde a terra do Egito até aqui, o Senhor já vem perdoando esse povo esse tempo todo. Perdoa esse povo também agora, Deus. A intercessão de Moisés. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Então Deus perdoou o povo porque Moisés intercedeu. Isso mostra também para a gente a importância da gente estar intercedendo, né? Porque Deus tem propósitos, né? Mas Deus, a Bíblia fala, muito pode a oração do justo por sua eficácia. Se não fosse assim, a gente não ia precisar orar. Mas Deus quer que a gente ore, que a gente busque, que a gente interceda. Uma outra coisa que ele fala aqui é que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mais para frente, a gente vai ver o povo fazendo essa mesma citação, acusando Deus, falando que Deus é um Deus injusto. Por quê? Os pais deles foi quem pecou, mas eles é que estão com os dentes amarrento, né? A parábola que eles usam é: os pais comem uvas verdes e os nossos dentes é que ficam amarrentos. Simbolizando isso, que eles não haviam pecado e que o Senhor estava punindo eles pelos pecados dos pais. E Deus fala não. Por quê? Não é certo. E aí
depois, mais para frente, a gente entende também. Não é certo que, se o pai pecar, mas o filho se arrepender, e o filho não andar nos caminhos do pai, o filho será perdoado, o filho não vai sofrer as consequências. Mas se eles estavam sofrendo consequências dos pecados dos pais, é porque eles mesmos andavam nos caminhos dos pecados dos pais, né? Então, quem andar no caminho dos pecados dos pais será punido, mas quem se arrepender e se voltar ao Senhor, o pai pode ter pecado, mas aquela pessoa não sofrerá consequência. Deus fala: a alma que pecar, esta morrerá. Deus é justo, não adianta querer jogar injustiça para Deus, não. Nele, e aí, não é que Deus mudou. Ah, Deus mudou? Não, a Bíblia fala que em Deus não há sombra de variação. Deus não muda. Só que eles fazem jogo para tentar jogar a culpa para Deus, né? Mas não, se Deus punir. É que também os filhos sempre seguem o exemplo do pai, né? É difícil o filho que não segue o exemplo do pai. Uhum. E aí fala, tô sofrendo. Tá sofrendo porque você mesmo está fazendo a coisa errada. É o que Deus fala, né? E aí, então o Senhor disse, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então Deus falou, né? Aquele povo, a promessa de Deus, aquele povo não entraria na terra prometida. Né? Lembra que um pouco antes eles fizeram o censo, né? E contaram os homens de guerra, os homens de 20 anos para cima. Dali a pouco Deus vai falar, os homens de 20 anos para cima não entrarão na terra prometida. Todos aqueles homens que viram, homens em idade, né, homens que tinham condição de raciocinar, de ver, todos aqueles de 20 anos para cima que viram tudo aquilo que Deus fez no Egito e viu tudo aquilo que Deus fez no deserto e disseram homens de responsabilidade, porque foram eles que assumiram a responsabilidade de dizer, não, nós não vamos entrar na terra. Esses homens não entrariam realmente na terra, todos eles morreriam no deserto. Versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, até quando sofrerei essa má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim, dizendo, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como lhes falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que de entre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, pela qual eu jurei, né? Pela qual eu jurei, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, esses entrarão nela, e eles saberão da terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos,
e levarão sobre si as vossas infidelidades. Olha aí, agora os filhos estão sofrendo as decisões dos pais, né? Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias vai ser 1 ano para cada dia. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, foram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo ficou muito contristado. E levantaram-se, o Senhor havia falado que era para eles voltarem, né? Eles já estavam diante da terra. Aí o Senhor falou: volta. Levantaram-se de manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui. Ah, então, olha só, o Senhor tinha falado: volta, né? Volta. Mas eles, agora, depois que o Senhor deu a sentença, eles falaram: não, nós já estamos aqui, nós vamos entrar na terra. Desobedeceram mais uma vez o Senhor. Subiram o cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Então eles falam: nós pecamos contra o Senhor, nós vamos então entrar e conquistar a terra. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos, para que o Senhor proteja, né? Para que vocês não sejam feridos diante dos vossos inimigos. O Senhor não estará no meio de vocês, protegendo vocês. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e vocês cairão à espada. Pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Eles quiseram ir, foram sozinhos. Sem Deus, sem Moisés, sem Arão, sem a arca. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas e os feriram, derrotando-os até Orna. Terminamos aqui o capítulo 14 e já são 5 horas. A gente vai continuar semana que vem. Glória a Deus. Deixa eu parar a gravação aqui. Pronto.